preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou. Lavou minha mente, o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás. Em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente, o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu. Ressuscitou, digno é o Senhor. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha, porque perante o teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria, Deus meu, és o caminho distante do amor. Vou te alegrar com meu louvor.
coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu amor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater o meu. Vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater o meu. Te amo, oh, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar, te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar, vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater o meu. Vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater o meu. Olá pessoal, nós estamos começando mais um tempo de bate-papo aí, de conversa bíblica, um tempo de meditação. Nós temos um assunto bem relevante aí para os nossos dias. Nosso tema aí da série de pregações é Dias de Luta, Dias de Glória. E hoje nós vamos tratar, o título da nossa conversa aqui é A Luta dos Dias Maus. Nós queremos falar um pouquinho sobre algumas maneiras, algumas posturas que nós deveríamos ter quando nós enfrentamos o sofrimento, quando nós passamos por esses dias que são às vezes
de trevas, de grandes dificuldades. Então nós queremos trabalhar um pouquinho em cima desse assunto, a partir, como nós já dissemos no vídeo anterior, a partir da história de Paulo, de alguns dos acontecimentos e alguns ensinamentos de Paulo. Nós vamos falar hoje sobre Atos 16, Paulo encarcerado, e Filipenses 4, nós queremos também trazer alguns ensinos, e hoje aí está com a gente aí o André, né? O Romilton e o nosso querido Vanderson, mais conhecido como Vavá, né? Romilton, por favor, leia Atos para nós, Atos 16. Muito bem, a gente vai ler então Atos 16, do verso 20 em diante. Diz assim: E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo aberta as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhor, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os de sua casa. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Muito bem, deixa eu começar falando algumas coisas interessantes dentro de Atos. Primeiro que Atos começa já, a nossa leitura começa já numa agitação aqui. Paulo e Silas, eles estão partindo para a prisão porque houve uma acusação, e rapidamente essa acusação vem de pessoas que tiveram seu lucro afetado por causa que Paulo expulsou o demônio de uma mulher, que estava sendo escravizada e dava recursos financeiros para esses caras, e aí os caras, ao invés de acusarem sobre o que de fato eles fizeram, isso não era um crime, então eles acusam Paulo e Silas de praticarem costumes que os romanos não fazem. É óbvio que aí eles não geram apenas um crime, eles geram uma revolta. E aí aquele negócio, eles juntam, a população ao ouvir isso, cai em cima de Paulo, né? Então era muito mais do que 2 ou 3 pessoas fazendo uma acusação. Eles jogaram ao vento algo que traria revolta ao povo. Então o povo direciona eles direto para a prisão, eles são condenados, presos, eles chegam na prisão. E a gente conhece muito bem essa história. A gente vê que Paulo e Silas, eles são presos, o carcereiro recebe ordens que, pelo visto, é específica para Paulo e Silas, quando ele recebe ordens de
cuide deles, e tem que ser um cuidado especial, e não especial de bom, especial de ruim, né? Eles têm os pés presos num tronco, e eles começam então... É tipo assim, cuide para que eles não tenham sossego algum. Exato. Não sei se havia alguma preocupação nos magistrados de terem preso Paulo e Silas daquela maneira para que haja um cuidado. Mas o que a gente sabe o carcereiro, ele é responsável pela vida dos presos. E se alguma coisa acontecer aos presos, o carcereiro e a sua família pagariam com suas vidas. Então o peso é muito grande sobre a vida do carcereiro. Talvez isso até explica o que ele sente no final. Bom, Paulo e Silas estão na prisão, e aqui é o que para mim mais ressalta na história. Muito mais que talvez um terremoto liberando eles, mas a postura de Paulo e Silas, que veja bem, no meio da prisão, talvez com uma posição extremamente desconfortável. A gente não está falando de em 10 minutos depois de presos estavam cantando, mas por volta da meia-noite, eles então começam a orar e cantar. E eu me pergunto a primeira coisa, que música será que Paulo e Silas cantavam? Qual era o conteúdo da letra dessa canção? O que a gente talvez percebe a postura de Paulo e Silas não me faz pensar que eles cantavam letras que fizesse eles lembrar o seu potencial, que ele é forte, ele consegue aguentar essa prisão, que as dores nas costas estão doendo, mas não importa porque a vitória é certa. Eu fico pensando sobre que tipo de conteúdo entra. Ou talvez não seria nem mesmo uma música que pede que Deus humilhe quem está fazendo Seus isso com inimigos. eles, ou até um salmo do Antigo Testamento, que é muito fácil de encontrar, onde tem várias situações onde a oração é Deus, paga esses desgraçados aí pelo que está acontecendo, né? Não foi isso, com certeza não foi isso, porque isso não teria convencido o carcereiro de nada, né? Isso, exatamente. Para mim, a visão aqui de Paulo nessa situação, Paulo e Silas, é que a canção e a oração não se destina a atingir os seus inimigos, mas sim a eles se renderem como alguém que de fato não tem mais o que fazer. Diante da situação, eu estou com os pés presos, eu não posso sair daqui, eu não tenho a decisão de sair da minha luta. Eu só tenho a decisão de ficar. E a única coisa que me resta aqui é louvar a Deus e falar com Ele. Talvez essa é uma postura que a gente aprende com Paulo, que diante dessa situação, ele não está preocupado sobre quem prendeu ele, que justiça seja feita. Mas sim, de lembrar que ainda Deus tem tudo sob o seu controle, e ainda falar e louvar a Deus. Porque quando a gente vê louvor a Deus, e a gente precisa ver o seguinte, a gente não louva a Deus porque estamos com raiva, a gente louva a Deus porque existe algum sentimento dentro disso. O louvor a Deus nos direciona a algum tipo de gratidão e louvor a Deus de fato, né? E eu acho que a posição de Paulo e Silas aqui não estava de precisamos de justiça, mas sim precisamos nos render. Precisamos de cuidado de Deus. Eu acho que isso é uma coisa interessante também, né, de a gente lembrar, porque você falou dos sentimentos, né? Uma pergunta para vocês aí. Quais vocês acham que seriam os sentimentos ou os pensamentos que estariam passando em vocês se por algum motivo, claro que a gente não tem isso aqui no Brasil, não tem essas coisas, está muito longe de nós, pode ser que um dia tenha, mas acho muito difícil. Mas se por acaso algum de vocês fosse injustiçado por causa da fé, ou por causa que fez alguma atitude boa, né? Nesse caso, Paulo, ele expulsou um demônio de uma menina, libertou ela no caso, né? E se por acaso vocês, terem feito algo bom, que talvez não necessariamente tenha ligação direta com a fé, mas pode ser, sofresse uma injustiça por causa disso. Como é que vocês acham que seriam os sentimentos nossos? Eu acho que nós normalmente nos comportaríamos de uma maneira extremamente triste ou agressiva ou de injustiça, né? E normalmente não conseguiríamos sequer
ouvir música, imagine louvar, né? Então, porque nós imaginamos, né? Em situações difíceis não se escuta música, né? É um luto, né? Em quais momentos nós louvamos? Na nossa cabeça parece que só em momentos alegres cabe, né? Quando tudo vai bem. Isso. Né? Nesse contexto, de fato, fica difícil imaginarmos assim, né? Como estaríamos amarrados num tronco, injustiçados por ter feito algo bom, encontrar forças ainda para louvar. É algo que nos faz refletir, né? Pensamos como cristãos, se de fato nós chegamos tão longe desse patamar, né? Se é que pode chamar assim, né? Acho que valeria a pena ainda mencionar que, para uma questão de responder a pergunta, existem ainda direitos, né? A gente precisa lembrar que nada foge do controle de Deus, mesmo que a injustiça nos atinja, ainda Deus está no controle e o que Deus vai querer fazer se Ele permitir que algo assim aconteça. Eu ficaria curioso, poxa, não é a experiência que eu espero ter, mas se acontecer eu me pergunto o que Deus quer fazer. Mas só saindo da resposta muito cristã que eu dei agora, a gente ainda tem direitos dentro disso, né? E o cristão buscar pelos seus direitos está dentro dos seus direitos, né? Porque o próprio Paulo, no final desse texto, que a gente acabou não lendo, mas ele mesmo busca seus direitos no final, como cidadão romano, que foi preso sem um julgamento justo, e como cidadão romano, estando em Filipos, ele está na cidade de Filipos, e a cidade de Filipos é uma colônia romana, como nós vimos semana passada. A lei teria que ter sido aplicada diferente. Paulo está ligado nos seus direitos. Isso é uma coisa que valeria a pena o cristão saber quais são os seus direitos em relação à sua fé. Não porque nós estamos num país que se diz multirreligioso, né? Qual é o termo? Laico. Não por isso, mas pelo fato de que, como cidadão, eu posso expressar minha fé desde que eu saiba os limites. Né? Hoje de tarde, a gente comentou com o Milton, ele disse, não, eu tenho já ensino superior, né? Direito à cela especial. Exato. A pergunta é se Paulo também tinha direito. Ele podia ter feito o mesmo discurso que ele fez no final. Ele podia ter feito antes, enquanto estava sendo açoitado, dizendo, eu sou cidadão romano, o que vocês estão fazendo? E ele não fez. Por quê? Exato. De alguma forma parece que ele não quis usar do direito dele. Mesma coisa, se a gente tivesse direito à cela especial, será que não era melhor a gente ficar com a cela? Não era melhor a gente ficar na cela de todo mundo? Porque olha que oportunidade de pregar o evangelho, hein? Mas na hora não sei se eu ia querer, né? Mas é uma oportunidade. É que essa atitude me faz lembrar muito Jesus, né? Por que eu falo isso? Porque Jesus ele era inocente, perfeito, né? E em muitos momentos, não, mas se tu é Deus, desce daí, né? Tipo aquela atitude humana, Jesus tinha todo o poder, né? Mas o pensamento humano era, desce daí, tu não é capaz de descer. E ele era capaz. Porque um propósito maior. O comportamento de Paulo me faz lembrar muito o próprio Jesus, né? Sim. Como essa ovelha que vai, né? Mas assim, e no processo, no caminhar, no decorrer do negócio, ele vai glorificando, vai obedecendo e vai, ou seja, não afeta a sua intimidade com Deus. Nada que acontece externamente abala essa conexão, assim, né? Legal. Mas continua aí, Romildo. Sim. A história é interessante que Paulo e Silas, né? A gente sempre menciona diretamente Paulo, mas Silas tem um papel fundamental aqui. A gente se pergunta qual, se Silas sequer abre a boca na história. Veja bem, quando Paulo está sozinho, quando ele está preso em Roma, por exemplo, que ele escreve a carta para Filipos, Paulo menciona a necessidade de ver os irmãos. Inclusive, na carta ao Filipos, ele agradece pela visita de pessoas, e até em alguns momentos Timóteo está com ele, mas aqui Silas
também está com ele. E a gente percebe que, além da questão da postura que gera um louvor e tudo mais, a Bíblia menciona que os presos ouviam esse louvor, mas eu acredito que não só os presos ouviam, mas o carcereiro. Porque alguma coisa o carcereiro sabia sobre Paulo. Ou ele sabia por causa da acusação, ou ele sabia pelo que aconteceu lá na acusação, ou ele sabia por causa desses louvores. Mas alguma coisa ficou no coração do carcereiro, que nós vemos no final. Porém, percebam comigo, Paulo e Silas cantam, oram, e, ao meu entender, sem uma espera divina, que aconteceu aqui um terremoto, mas o terremoto vem, e esse terremoto abre as prisões, quebra as algemas, e está todo mundo livre, inclusive Paulo e Silas. Porém, todos ficam no lugar. Eu entendo o fato de Paulo e Silas ficarem. O que será que talvez tenha acontecido nesse período de louvor e oração, que até os outros presos permaneceram? Porque a chance, assim, a gente espera uma atitude dessa de Paulo e Silas, mas eu não esperaria isso dos outros presos. Mas você percebe que... Mas e o medo, velho? Oxente, cara, eu tava lá orando e cantando, de repente dá um terremoto, os caras disseram, eu boto o pé lá fora e esse cara aí, o Deus desse cara vem e me fuzila. É melhor eu ficar bem quietinho aqui, né? Mas é verdade, cara, mas eu acho que esse é um outro milagre, né? A gente tem que perceber que a postura que eles tomaram de receber o sofrimento, de receber a injustiça, e de louvar mesmo assim, né, que essa foi a postura que eles escolheram ter, ela impactou eles profundamente, que causou um milagre dentro do coração deles, né? Isso é muito interessante, eu não sei, em termos aí históricos, se aquela região tinha algum tipo de histórico de terremotos, né? Tinha, porque eu fico pensando assim, na compreensão daquele pessoal que está lá dentro da prisão, né? Quantos entenderam que era um milagre, ou se tipo, a casa está caindo, vamos fugir. Não por uma oportunidade de escapar, mas isso aqui cai por cima da gente. Então a postura de Paulo ainda é mais forte, né? Porque a convicção que estava acontecendo algo, mas era algo sobrenatural. Sim. E que eles ficariam ali, e talvez muitos, imagina, não fugiram porque confiaram, né, juntamente com Paulo, o medo de um de desabamento ali no prédio, ou de fato pela oportunidade da fuga, né? Mas algo mexeu com eles. Isso é interessante, porque vamos aplicar essa postura agora da não fuga deles dentro do que nós não só vivemos em relação à pandemia, mas falando que dos dias de lutas, dias maus, que muitas vezes nos atingem, né? Paulo ora, Paulo louva a Deus no momento de dificuldade. O terremoto vem e deixa ele livre, mas ele não sai da onde ele está sendo afligido, ele permanece. Ele também não sabia se o carcereiro ia libertar ele ou Exato. não, né? Ele não sabia. Não Mas sabia ele se decide... o carcereiro tinha se convertido. Uhum. Ele já Se tinha. o carcereiro ouviu a canção, entende? Mas e aí é mais interessante ainda, porque Paulo permanece no local de luta, mesmo que agora ele está livre, mas ele permanece no local de luta. Isso me faz pensar em relação às nossas lutas. Qual a nossa primeira postura diante do primeiro alívio? Estou passando por uma situação de dificuldade financeira e de repente cai uma grana, aí pronto, agora eu vou fazer um churrasco, é para comemorar. Caiu o auxílio. Saindo da questão financeira, inúmeras lutas, a nossa postura diante da vitória que muitas vezes chega depois da luta, qual é a nossa posição? Mas eles não, o que parece é que Paulo e Silas não estavam preocupados com o problema em si, eles estavam mais preocupados com as pessoas que estavam em volta deles. Porque olha só, eles ficaram porque eles sabiam que se eles saíssem, os outros também iam sair. E o carcereiro ia ter um grande problema, certo? Mas ele permaneceu e disse, não, vamos ficar aqui mesmo, e deixou o carcereiro vir, né? Então também é uma preocupação. Mas eu acho que já falou um pouquinho sobre a postura de Atos 16, e eu acho muito interessante mencionar uma coisa, que você falou rapidamente sobre isso, eles não escolheram estar lá, certo? Não tinha
escolha para eles. E assim a maioria dos tempos de sofrimento, porque nós não escolhemos o sofrimento, nós não escolhemos as dificuldades. Elas vêm independente das nossas escolhas. É isso que acontece. Mas nós ainda temos o poder de escolher qual a postura que vamos ter no sofrimento. Aí ainda continua tendo o poder. E isso ficou claro na vida de Paulo e Silas, quando no meio do sofrimento eles escolheram uma postura de louvor, uma postura de oração, uma postura de humildade, de obediência, de espera, mesmo que eles não soubessem quando ia acabar. Eles não sabiam quando ia acabar o sofrimento deles. Pode ser que eles permaneceriam por mais tempo ali, mas eles escolheram essa postura. Então, isso é uma coisa que nós aprendemos. O sofrimento nós não escolhemos ele. Mas a postura que temos dentro do sofrimento, nós escolhemos. O que nós vamos fazer quando estamos sofrendo, nós escolhemos. E aí é a nossa responsabilidade. E eu acho que aí nós entramos em Filipenses 4, quando Paulo escreve Filipenses, ele traz muitas dicas de posturas no meio do sofrimento, né? Aí o Wanderson vai começar para nós aí falar um pouquinho sobre algumas delas, Wanderson. Quais algumas posturas que nós podemos encontrar em Filipenses 4, do 4 ao 9, que são posturas, digamos assim, mais coerentes com a nossa fé em Cristo, para vivermos no meio do sofrimento, nos dias de luta, na luta dos dias maus, né? Isso é muito interessante, e esse tipo de comportamento e postura, e quando nós lemos, né, Paulo, nós não lemos aqui dicas de alguém que nunca viveu isso, né? Tipo, faça isso, e a gente acabou de ver histórias, né, em Atos. Paulo vivenciou de fato na prática, né? Então quando ele fala, tipo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Aí a primeira pergunta é, mas como se alegrar diante da tragédia, né? Da injustiça, da dor, do sofrimento. Mas Paulo vivenciou isso. Nós acabamos de ler, né? Que ele louvava, né? Durante uma prisão que ele foi, né, levado injustamente. Então, é esse tipo de postura que nós assumimos enquanto cristãos, né? Alegrar sempre no Senhor. Estamos passando por dias maus. Esse né? sempre já diz que é em todo o tempo, não é só, como você mencionou antes, né? Só quando a coisa está indo bem. Não, Isso. É quando a coisa vai mal também, né? E não é aquele pensamento também de muitos, né, cristãos que é pensar muito no céu, né? Sim. Tipo, para sempre, na eternidade. Não, ele está falando algo hoje e agora, né? Nas minhas 24 horas por dia, enquanto eu viver, e para a eternidade, né? Mas eu acho que tem um segredo aí, né? Um segredinho no meio ali. Eu acho que o segredo tem a ver com a fonte. Porque ele diz, alegrem-se sempre. Isso, humanamente, sinceramente, eu não sei de vocês, mas eu não consigo. Se eu olhar para mim, para os meus sentimentos, para os meus dias, e olha que eu não passo coisa nem 10% do que aconteceu com Paulo, nada disso. Eu ainda acho que minha vida é muito boa. Quase não tenho sofrimento. Agora, quando eu olho para mim, eu vejo muitos sofrimentos de tristeza, muitos sentimentos de tristeza, de desânimo. Mas aí a questão é a fonte. Ele diz sempre no Senhor. Isso. Aí tem a ver com da onde vem a alegria. Em quem está se alegrando, no que se está se alegrando, né? E tem a ver com o Senhor, tem a ver com a pessoa de Cristo, tem a ver com as promessas de Cristo, tem a ver com a força de Cristo, tem a ver com a comunhão com Cristo, tem a ver com esse Senhor, não tem a ver conosco, né? Isso. A alegria do Senhor é a nossa força, né? E você falou alguma coisa muito interessante, que é a fonte, né? Que a fonte está no Senhor. Então, na verdade, nós, diante de várias situações, às vezes nós recorremos a outras fontes. E aí é onde nos frustramos, né? Porque fontes diversas, elas cessam, né? Elas têm fim, mas são passageiras. São rápidas, né? E o Senhor fala, serás uma fonte a jorrar para a eternidade, né? Fala sobre a abundância, né? Fala sobre... Então ele nos dá uma perspectiva infinitamente maior do que qualquer coisa terrena, né? E de novo, sempre a fonte no Senhor, porque ele prossegue dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Já
já começa uma segunda orientação, né, de postura no meio do sofrimento. Aí, né? E outra postura que nos aponta, tipo, que para a nossa humanidade, né, tipo, o mais comum é nós ficarmos ansiosos por qualquer coisa, né? Mas aqui, de novo, falamos numa postura de fé, né, de obediência, mas olhando para a fonte, né, que é o Senhor. Acho que até, inclusive, quando Paulo menciona essa questão de ansiedade, nós não podemos falar de uma questão patológica. Nós não estamos falando aqui de de ansiedade crônica, de crises de ansiedade, mas sim, o texto fala não andeis ansiosos, ou seja, é uma linguagem contínua. A gente não pode viver a ansiedade do problema que não finda no futuro, a bênção que não chega, enfim. A questão é a ansiedade. É como, por exemplo, quando a gente chega perto do Natal, a gente não sabe o que vai ganhar de Natal, mas a gente está ansioso por aquele momento, ok? Agora imagina isso ao longo de toda a vida, para todos os temas da nossa história, casamento, emprego, enfim, dificuldades. Se tudo que acontece na nossa vida nos tira a paz, a ponto de andarmos ansiosos, a gente afoga o relacionamento com Deus. E essa é a dificuldade. Talvez isso nos faça pensar que andar ansioso é rumo contrário de andar perseverante com Deus. Eu acho que daí a gente já pode entrar no segundo ponto, para a gente não se estender demais, que nosso tempo já está acabando, que aí a gente falou de alegria, né? E aí a gente falou por que essa alegria é contínua, porque ela tem uma fonte contínua. A gente falou agora o segundo ponto de não andar ansioso, mas ela tem um remédio para isso, né? Isso. O que seria? Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Uhum. Esse aspecto é algo muito importante nós salientarmos, porque parece que de todas as medidas que nós tomamos, a oração parece que sempre fica, né, em segundo plano, né? E é tipo aquela questão assim de entre no teu quarto, fecha a tua porta e ore, né? Que Jesus fala. Na cabeça, muitas vezes, na nossa compreensão, é tipo, na hora que eu for dormir somente, eu fecho minha porta do meu quarto, eu oro, sei lá, até eu dormir, né, segundos. E na verdade não é essa compreensão, né? Que o texto fala. Então, na verdade, deveria ser a medida que nós mais devemos adotar durante qualquer tipo de situação, né? Em toda necessidade que se Isso. tem, seja ela pequena ou seja ela muito grande, seja ela bem possível de se resolver, seja ela impossível de se resolver, a ideia é que a oração esteja incluída e seja o primeiro passo, não Isso. o último. Tanto de súplica, ele fala que súplicas também como ações de graça, né? Sim, Aí ele tem a ideia de pensar só em tristeza. Estou sofrendo, vou orar. Sim. Eu preciso de algo, vou orar. Não, mas já esse ações de graça já tem um quesito de fé aí, já olhando para frente, dizendo, não, vou orar na minha necessidade, mas eu já vou olhar isso com olhos de gratidão, porque sei que o Deus que me ouve guardará a minha mente e meu coração, como diz ali, né? Uhum. A paz, com a sua paz, mas Ele também estará no controle, né? Eu acho que essa é a grande questão aí, estará no controle com olhos de fé, né, olhando para frente com olhos de fé. E tem uma coisinha que eu queria comentar, linkando, já que eu falei sobre essa questão da ansiedade, porque assim, tem as patologias, mas a ansiedade, eu até conversei com algumas pessoas já sobre isso, assim, um pouquinho, ela nada mais é do que essa angústia por não termos o controle. A ansiedade é uma angústia severa, ou não tão severa, porque a gente perdeu o controle das coisas. A gente não sabe bem o que vai acontecer depois, a gente não sabe bem como vai acabar um processo, o que vai acontecer nesse sofrimento, nessa situação. Então a gente começa a ficar ansioso porque a gente não consegue mais segurar nas mãos as rédeas da nossa própria vida. E a oração nada mais é do que a postura de humildade, onde eu me coloco diante do Deus que tem o controle de tudo e humildemente reconheço que eu não tenho controle e digo, Deus, eu confio em Ti e eu entrego a minha necessidade aos Teus cuidados, que é bom,
que é poderoso e que é o Deus da minha vida, e que eu sei que sempre me cuidou. Então, essa é a ideia da oração. Por que a oração é eficaz contra a ansiedade? Porque ela reconhece que a gente perdeu o controle, mas ela busca o entendimento e a fé daquele que tem o controle de tudo e se volta para isso completamente. Por isso que a oração é tão importante contra a ansiedade, né? Não é só uma questão de balbuciar, de falar, mas é uma questão de postura, de crer no Deus que age em nosso favor. Isso é verdade. Isso também nos traz assim para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído, né? Que é o lugar de dependência do Senhor. Essa ansiedade, ela nos traz a ideia de que nós buscamos tanto a independência de Deus que de fato nós andamos muito distante dele, né? E nós perdemos, como você falou, o controle. E quando nós nos colocamos em postura de oração, nós voltamos para o lugar que nós não deveríamos ter saído, né? Que é depender totalmente de Deus. É verdade. Deixa eu mencionar uma coisa rapidamente sobre oração. É interessante que nós sempre focamos, na maioria das vezes, nós focamos naquilo que a gente pode perder. A gente foca na questão dos materiais e a gente fala com Deus em relação às questões materiais, a gente foca sobre os relacionamentos e a gente para falar com Deus sobre os relacionamentos, a gente foca sobre emprego, a gente até foca na vida espiritual em relação a ter mais, mas a gente foca muito em coisas que a gente pode perder. E a gente não se dá conta que muitas vezes a gente está orando e a gente não se dá conta do privilégio do momento em si da oração, mesmo que a motivação foi outra coisa, mas a gente perde o valor daquele momento em si da oração, que mesmo que eu não atinja o que eu pedi, mas eu tive o meu momento de pedir, e isso ninguém me roubou. Eu posso não ganhar, eu posso não atingir o meu desejo, mas o momento que eu tive com Deus, isso fica registrado. E a gente pouco observa esse momento, porque a ansiedade não nos permite tirar os olhos daquilo que a gente quer atingir. É por isso que quando Paulo acaba essa parte aqui sobre a oração, ele não acaba, e o Deus Todo-Poderoso que faz infinitamente mais aqui, ele não faz isso. Ele vai fazer tudo o que você está pedindo, ele não fala isso. Ele fala, e o Deus da paz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso pensamento, o vosso coração. Seu pensamento, seu coração. Então, aqui ele está ressaltando o momento, ele está dizendo, olha, se você entender o que é a oração, você pode não receber o que você está pedindo do jeito que você quer, mas uma coisa tem certeza, você terá paz em Deus. Por quê? Porque você descansou no Todo-Poderoso, você se atirou nos braços do Pai, e você vai esperar o agir dele, independente do que ele faça, porque ele é bom e ele vai fazer o bem para todos. Mas a gente pode passar. Então, a gente viu uma postura, a questão da postura, a alegria em todo o tempo, mas com a fonte, sempre com a fonte que sempre está aí disponível, que é Cristo. A gente viu a questão de não andar ansioso, mas esse não andar ansioso tem um remédiozinho, que é a oração confiante, a oração onde a gente se rende, onde a gente entrega o controle das nossas vidas nas mãos de Deus, né, de fato. E a gente passa por um último coisinha que tem a ver com pensamento, né? Isso, é muito interessante, porque nós não costumamos ouvir, né, sobre um passo a passo do que eu devo pensar, né? Mas ele fala, né? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí nos traz assim a reflexão de que o que tem ocupado o nosso pensamento durante esse tempo de sofrimento com a pandemia, ou sofrimentos diversos, né? Que durante a pandemia também escancarou também outras necessidades, né? Como a questão financeira, os relacionamentos que estão se desfazendo, então relações de pais e filhos, né? Enfim, escancara um monte de outras situações.
Mas ele fala sobre o que deve ocupar o nosso pensamento durante tudo isso. E aí, quando nós pensamos que a fonte é no Senhor, né? Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, se algum louvor existe, né? Parece que a gente está falando de Jesus, hein, né? É. Todas as qualidades que você encontrar em Cristo, pense nelas. É verdade. E você pode pensar assim, então em termos práticos, Wanderson, quando foi que eu vivi isso aqui? Né? Quando foi que eu pensei nisso tudo? Talvez na nossa humanidade, né? Falando assim, cara, assim, sendo bem sincero, né? O que ocupa o nosso pensamento durante o dia? Os nossos problemas, nossas necessidades, nossas obrigações, é isso que está ocupando sempre a nossa mente, né? Ou um besterol sem fim, né? E muita coisa que tem a ver com a gente mesmo. Com a gente mesmo, né? Exatamente. Tipo, com a gente e com a nossa própria humanidade. Né? Será que nós passamos o dia pensando no reino de Deus? Mas tem uma coisa que eu acho interessante, porque assim, ó, a gente fala não, ocupe a sua mente com coisas boas, né? É isso que ele está dizendo. No final, o resumo é esse. Cuide para que você pense em coisas boas. Ele diz, não, agora eu vou fazer força para pensar em coisas boas. Só que a gente não entende que nós somos por dentro o que entra, tá? O que vem de fora e entra para dentro. Então, o que eu vejo, o que eu ouço e o que eu experimento com meus sentidos, é isso que vai encher a minha cabeça. Ok? Isso. Então, se eu quero ter pensamentos bons, por exemplo, se um cara pega, vocês já fizeram, não sei se vocês já fizeram isso, eu nunca fiz, mas eu vou fazer um dia ainda. Alguém aqui, vocês já fizeram maratona de seriado? Já fez maratona de seriado? Alguma vez, assim, de ficar um dia inteiro assistindo? Não, o dia inteiro não. Ou passar a noite? Já fiquei algumas horas, mas o dia inteiro... O que é que a sua mente pensou no próximo dia inteiro depois? O que foi? Os próximos capítulos daquele negócio. Isso acontece quando a gente não tem filho, né? A gente pode. Não, agora não existe. Mas... eu não sei, eu só vou fazer isso quando me aposentar, eu acho. Porque se eu já não fiz até agora, já não vai dar mais. Vance, você é o único que tem ainda a oportunidade de fazer isso. Exatamente, a nossa cabeça fica naquilo. Se tiver terminado a série, você sofre. Porque você gastou um dia da sua vida naquilo para terminar. E com certeza a série, quando tem continuidade... Se terminou ruim ainda, então vai sofrer mais, né? Poxa, né? A ansiedade pela próxima temporada, né? Tipo, você já pesquisa ali ainda. Próxima temporada em 2024. Meu Deus. Que droga, eu vou esperar 4 anos. Pra gente não ir muito longe, mas vocês entendem o que eu quero dizer? É que nossos pensamentos são cheios daquilo que os nossos olhos captam, daquilo que os nossos ouvidos captam, daquilo que a minha boca experimenta, do que o meu tato sente. Nós somos por dentro o que vem por fora. Então, não adianta eu querer agora, de repente, minha vida é cercada de besterol. Minha filha é cercada de escutar música ruim, é cercada de ver série, ver filme podre, e de ver tudo que é ruim. E aí, de repente, agora me disseram que eu tenho que pensar coisas boas. Não, meu filho, tu não vai pensar coisas boas, você só vai pensar porcaria, porque você está enchendo-se de porcaria. Se você quer ter pensamentos bons, você vai ter que se encher de coisas boas. Vai ter que deixar escorrer a porcaria fora e encher. Por isso que a nossa insistência na leitura bíblica, leitura de livros cristãos, em ouvir boa música, não digo nem só ouvir música cristã, mas ouvir boa música, de boa letra, de boa qualidade musical, de ter boas conversas com pessoas, não ficar só falando besteira, né? De ver filmes, vejam filmes, mas vejam filmes bons, filmes que podem trazer alguma coisa que te acrescente na vida, porque senão, meu amigo, você só vai pensar besteira, e aí, no meio do sofrimento, não vai ter nada de bom para você lembrar. Só coisa ruim. E tem uma questão de prática aí interessante. Você pode até pensar coisas boas, mas na primeira briga com a mulher, você solta os cachorros e talvez até você reconhece o erro, mas não volta atrás para tratar o perdão. Agora, não adianta você ter pensamentos bons e pensar, tudo bem, é só fingir que não aconteceu e focar no negócio. E outra coisa, vocês já perceberam que nos dias de hoje, essa visão coach, né, da espiritualidade, de que você focar em você mesmo,
levanta cedo, faz a tua meditação, mas pensa em você. Foca nos teus exercícios, porque você precisa, nunca existe algo maior do que nós. Isso não é focar coisa boa. Isso não é manter, porque quando a gente de fato quer se alimentar de algo positivo, isso resplandece na nossa atitude. Porque afinal de contas, se o nosso interior é saudável e maduro, é impossível que a gente não consiga lidar com perdão, que a gente não consiga se relacionar com maturidade com os nossos vizinhos que não são cristãos, com aquele cara que perturba a nossa mente, mas conseguir saber como lidar com isso. É impossível que a gente não exale isso. Né? E não, Eu acho que é por isso que Paulo, depois, no 9, a gente não leu, mas ele diz assim, ele falou de prática, né? Bons pensamentos, digamos assim, eu me enchi, certo? Da palavra, eu me enchi daquilo que é bom, daquilo que vai me edificar, vai resplandecer de alguma forma. Por isso que ele diz. O que também aprendestes, né? E recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E tem a ver, de fato, com esse alimentar-se, né? Tipo, o que eu aprendo, o que eu recebo, o que eu ouço, o que eu vejo. Sim. Aí tá, mas o que eu tenho aprendido, né? E um ponto para lembrarmos agora, durante esse processo de pandemia, que as igrejas estão, né, nos cultos online, estão com suas, né, portas fechadas, nós podemos perceber que, de fato, parece que as pessoas não aprenderam nada na vida toda, na caminhada de fé. E que no momento de dificuldade, o que acontece? Há uma dispersão por vários motivos que nós talvez nem conheçamos, né? Mas, na hora de praticar aquilo que tudo foi ensinado, então, de fato, foi aprendido, né? Então, e aí fala, e o Deus da paz será convosco, né? Isso é muito importante salientarmos nesse processo, porque, de fato, aquilo que nós enchemos nosso coração na busca pelo Senhor, de estar com Deus, de ler a palavra. Até de conversas boas. Conversas não precisa nem boas. ser coisa tão espiritual assim, não. Conversas Isso. edificantes, conversas boas, com assuntos bons. A gente já perceberam como as pessoas têm assuntos fúteis. É verdade. Sem acréscimo para nada, nem de conhecimento, nem de sabedoria, nem de nada. É muito fútil. Então vamos enriquecer o negócio. É isso que Paulo está dizendo, enriqueça a vida de vocês. É um excesso de cultura inútil, né? Exatamente, Eu vi um excesso de cultura inútil, né? um- E aí ele diz assim, ó, que quando a gente faz isso, eu acho que a gente tem que ressaltar isso. O Deus da paz estará com vocês, no meio da luta do dia mal. Se nós aprendemos, então, as posturas corretas de alegria na fonte, que é Cristo, de vida em paz, sem ansiedade por causa da oração, de rendição, de humilhação, de dependência de fato de Deus. E de uma vida que se enche de coisa boa para conseguir pensar e ter coisas boas para pensar no meio da dificuldade, e viver uma prática correta, né? Ele diz, então, o Deus da paz estará com vocês. Entende? E é isso que é mais importante no meio do sofrimento. Eu acho que não é quando ele vai acabar, mas é como é que eu vou passar por ele. Isso que a gente tem que lembrar. Como eu vou passar por ele? Eu quero passar pelo sofrimento e eu não sei quando ele vai acabar, mas eu quero passar com Deus da paz comigo. Amém. Me dando a paz, né? Isso é um ponto bem importante, porque a gente está escutando bastante sobre isso, tipo assim, quando terminar a pandemia, nós estaremos melhores. Mas como estaremos melhores, né? Tipo, se a gente não tem vivido melhor agora. Depende da gente, como se nesse processo de isolamento social, algo nas nossas casas, né? Algo, assim, sobrenatural vai acontecer. E, cara, se nós não vivemos, antes disso tudo, uma busca com Deus, a gente não pode esperar que do nada algo surja. E eu não estou dizendo que, de fato, em casa as pessoas podem, de fato, ter um encontro com Jesus, não estou dizendo isso. E, de fato, pode ter um terremoto aí, né? Mas é como se esperassem que do nada surja algo, né? Se não há esse processo de busca na fonte de Jesus, né? E não é em mim mesmo, eu vou melhorar, eu vou pensar coisas boas durante esse período. Não. Aqui fala sobre que o Deus da paz será convosco. Ou seja, é Deus, né? Não é do nada, não são as lives que eu vou assistir durante esse processo, né? Não são o tanto de culto online que eu vou, mas
é Deus, né? É a fonte, né? É o Senhor. Acho que a gente consegue encerrar com isso, né? Acho que ficou bem legal o bate-papo aqui hoje. Eu acho que também nos acrescentou bastante nossa conversa, a mim também. E eu queria, assim, para resumir, nós falamos sobre a luta dos dias maus. Nós entendemos ali, Atos 16 mostra para a gente que nós não escolhemos o sofrimento e nem mesmo conseguimos determinar muitos deles quando eles vão acabar, mas nós podemos escolher a postura que vamos ter no meio do sofrimento. Como é que nós vamos lidar conosco e com as pessoas ao nosso redor no meio do sofrimento? E a gente falou de algumas posturas que Paulo orientou ali em Filipenses 4. A alegria sempre no Senhor, uma vida de paz por causa da oração, da rendição, da humilhação, buscando a Deus através da súplica, uma vida com pensamentos bons, porque a gente se enche de coisas boas, né? E uma prática que resplandeça isso, para que então Deus da paz esteja conosco no meio do sofrimento. Eu espero que você tenha sido edificado. Se você ainda não é cristão, eu queria dizer para você, esse mesmo Deus da paz é para você também, está nos ouvindo. E se você pôde aprender alguma coisa aqui, Deus tem muito mais para a sua vida ainda. Deus pode te ensinar e tem todo desejo. Lembre que você naturalmente é pecador, de que Cristo veio até nós em carne, Ele habitou entre nós, fez coisas maravilhosas, subiu na cruz e morreu lá por causa de você, por causa de mim, nos substituindo. Mas Ele ressuscitou no terceiro dia. E lembre que Ele está vivo e que nós podemos acessar e ter essa vida eterna com Ele, essa paz, por meio da fé. É uma graça que Ele nos dá. Quando cremos, nos rendemos a Ele, recebemos perdão, recebemos reconciliação com Deus e podemos viver essa eternidade, esse perdão, esse relacionamento novo com Deus para sempre. Então guarde essa palavra no seu coração. E obrigado aí, Romilton, obrigado, Vanvan, e obrigado você que ficou até o final. Vamos ter um tempinho de oração agora para encerrarmos esse tempo. Pai, abençoe cada um que assistiu essa mensagem até o fim. Que de fato, Deus, o Senhor dê forças a cada um, inclusive a mim, a nós aqui, para que quando o sofrimento nos abater, ele vier, quando a luta do dia mal começar, a gente tenha no Senhor o poder necessário, o ânimo, a força necessária para escolher posturas corretas, Senhor. Para passarmos os tempos de sofrimento e de lutas dos dias maus com o Senhor ao nosso lado, de fato, e tendo frutos ainda no meio disso, Deus. Frutos de crescimento, frutos de amadurecimento em nós, das pessoas ao nosso redor, mas principalmente de testemunho do Senhor, do nome do Senhor, de glória ao nome do Senhor. É isso que nós pedimos nesse momento. Somos fracos e dependemos de Ti, Senhor, para que possamos lutar da maneira correta e vencer. Inabaláveis, como diz lá em Efésios 6. Permanecemos inabaláveis. É só por Ti mesmo, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Pessoal, você que assistiu essa pregação agora, eu espero que você tenha sido abençoado, você tenha retido uma informação que vai mudar e confrontar a tua vida e tenha ajudado você, ou vai ajudar você ainda nos períodos de lutas que você vai ter. Nós esperamos que você, se tiver um tempinho agora, escreve no comentário desse vídeo, aí nesse canal do YouTube que você está assistindo agora, escreve algo que chamou a sua atenção, alguma coisa que você gostaria de compartilhar, uma experiência que você viveu essa semana, que se encaixa com isso que nós estamos tratando aqui. Escreve aí nesse comentário e a gente quer poder acompanhar o que você está vivendo e talvez até orar por você, tá bom? Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo domingo.